Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática com o professor Tarcísio. E hoje vamos continuar o nosso conteúdo sobre frações e vamos falar hoje, como vocês estão vendo aí nos slides, notações de frações e operações também de frações. Então vamos aí abordar como essas notações são feitas, né, das frações. Eu já falei algumas, como por exemplo, como colocar por extenso, né, uma fração, por exemplo, 1 sobre 3 é a mesma coisa que 1/3, né? Então, já abordei um pouco sobre essas notações. Vamos agora ver quais são os tipos de frações que existem, né? Quais essas notações que tem, e também as operações, como somar, subtrair, dividir, multiplicar. Hoje vamos falar sobre duas e na próxima aula vamos continuar com mais operações de frações, beleza? Então, pessoal, para vocês, para começar, né, a nossa aula, vamos falar sobre as frações próprias e as frações impróprias. Frações próprias são que representam partes de um inteiro, por exemplo, como observado na figura abaixo. Essa figura aqui e ler, né, essa fração são 2/5, certo? E se você observar, é uma estrela, o formato é uma estrela, e ela está dividida em 5 partes iguais. E, como a gente sabe ler hoje uma fração, sabemos que ela está pintada em 2 de 5 partes. Logo, essa fração é representada por 2/5. Beleza? E por que ela é uma fração própria? Porque a sua divisão, né, as suas partes são divididas somente entre essa figura. A mesmo acontece nessa figura ao lado. Se você observar, ela tem 4 partes. Logo, ela né, o seu denominador, né, como está aqui, o seu denominador seria 4. Já o seu numerador, como está pintada somente uma figura, então seria 1/4, certo? E também ela é uma fração própria, porque ela está, a sua parte que está sendo dividida, ela está de 1/3 da figura. Agora vamos falar sobre as frações impróprias. As frações impróprias são que representam figuras ou frações, que acaba dando no mesmo, com mais que 1/3. O que isso significa, Tarcísio? Significa o seguinte, ó, quando esse denominador for um número menor que o numerador, logo você sabe que ela será uma fração imprópria e que ela terá mais de uma, por exemplo, uma figura representada. Ou seja, as suas partes, né, são maior que 1/3. Então, ó, ela tem aqui duas figuras com a mesma divisão, só que a primeira figura ela já foi dividida por completo. Então, como ela está em 4 partes, aqui seria 4. Só que aí ela utiliza mais de uma figura para utilizar essa parte aqui. Então, logo, a fração significa para esse total a mais que 1/3 de 5/4, certo? Essa é a leitura da fração por extenso, 5/4. Então, frações impróprias são representadas dessa forma. Pode ser outra figura, pode ser outra fração, mas lembre-se que quando o denominador for menor que o numerador, logo ela será uma fração imprópria. Então, logicamente, a fração própria ela será um numerador menor do que o denominador. E aí você conseguirá observar isso facilmente nas frações. Continuando. E agora vamos falar sobre frações aparentes. O que são frações aparentes, Tarcísio? Frações aparentes são aquelas cujo numerador é um múltiplo do denominador. Como seria isso? Olha esse exemplo aqui. Nós temos essa figura onde ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E aí você tem os 6 partes por completo. Logo, 6 sobre 6 é a mesma coisa que dividir 6 por 6, que dá 1. Então, frações aparentes são essas onde o numerador é um múltiplo do denominador. Aqui também
seria uma fração aparente se tivesse 3 sobre 6, 2 sobre 6, ou seja, são múltiplos desse denominador. Então, você tem que observar sempre qual é o número para ver se ele será uma fração aparente. Continuando, número de forma mista. Você pode observar que isso vai ocorrer em algumas frações, aparecendo dessa forma aqui, ó. Então, o que é isso? Observando essa figura abaixo, é denominado que o número misto é utilizado para representar partes inteiras e frações tudo junto. Lembra aqui, ó, quando eu demonstrei que quando o denominador é maior que o numerador, né? Mas aqui ela seria uma fração que imprópria, né? Onde ela utiliza mais de um inteiro. Então ela utiliza um inteiro, dois inteiros e um quarto de um inteiro. Logo, o que ocorre? Para não dificultar a fração, o que pode ser feito? Pode ser utilizado o número de forma mista, que é fazer o seguinte, ó, você tem duas partes inteiras, logo o número aqui será 2. E dessa figura aqui você só tem um quarto, logo você representa a figura como a parte inteira multiplicando com a fração, né? E a parte que é fracionada, que está dividida, né, só com essa parte aqui. Logo, as frações com número de forma mista será 2, 1 quarto, certo? Essa é a nomenclatura de uma fração com número de forma mista. Então, prestem bem atenção nesses números que às vezes você podem achar, não, está errado essa fração, não se utiliza assim. Mas é essa representação da forma mista. Você tem duas partes inteiras e uma parte fracionada. Pessoal, estou conseguindo compreender? Se não tiver, é só mandar dúvida no grupo, tá certo? Bom, agora vamos falar sobre frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte de um todo. Percebam-se que essas figuras elas são idênticas. O que diferencia elas são as partes que são divididas. Se você observar, nessa primeira figura, ela está dividida em duas partes. Aqui, nessa segunda figura, ela está dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Essa terceira figura está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Por que elas são equivalentes, Tarcísio? Se você observar, a divisão, né, que está sendo feita aqui, elas são múltiplas delas próprias. Por quê? Se você perceber, ela, aqui nessa primeira figura ela está dividida pela metade, né, do todo. Aqui a mesma coisa está sendo dividida pela metade de um todo. E essa terceira figura também. Então, se você observar, é 1 sobre 2, né, que é a mesma coisa que 1 meio, né? Essa figura aqui lê-se 1 meio. Essa segunda figura aqui lê 2 quartos. A terceira figura lê-se 4 sextos, certo? Então, se você observar, elas são equivalentes porque elas estão sendo divididas de forma diferente, contudo, a fração significa a mesma coisa para cada, só muda o modo de divisão entre elas. Outro exemplo aqui de frações equivalentes para que vocês consigam compreender melhor. As partes coloridas de azul de cada figura representam a mesma parte do todo. Foi isso que eu quis dizer com aquela figura anterior. Assim, dizemos que 1 meio, 3 sextos, 5 décimos e 9/18, lembram da nomenclatura que eu ensinei para vocês na primeira aula? Então, é para se praticar aqui, ó. 1 meio, 3 sextos, 5 décimos, 9/18. Lembrando, né, que números acima de 10 usa-se a nomenclatura normal, mais o sufixo avos, o avo, né? Que na verdade o avos é por causa do plural. Então vamos lá. E essas frações aqui, né? Dizemos que são frações equivalentes, ou seja, 1 meio é igual
a 3 sextos, que é igual a 5 décimos, que é igual a 9/18. Então, ó, olha a representação das figuras. Elas estão divididas pela metade do seu inteiro. Então, ó, aqui na primeira ela está dividida em duas partes e só é pintada, né, dividida uma parte. Aqui ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e são divididas em 3 partes. Aqui ela está sendo dividida em 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e está sendo dividida em 5 partes. Aqui ela está em 18 e está sendo dividida por 9. Logo, essas frações aqui são equivalentes, ok? Bom, agora vamos falar sobre as operações de frações. Hoje vamos começar com a soma de frações. Então, lembrando, né, que nós temos um numerador e um denominador. Logo, o 5 é o numerador e o 8 é o denominador, né? Lê-se essa fração aqui o quê? Como? Lê-se essa fração aqui 5/8, certo? Lembre-se sempre das nomenclaturas. Então, o que ocorre nas operações de frações? Na adição de frações, que é a soma de frações, é dito o seguinte, que em uma adição de frações cujo os denominadores são iguais, adicionamos os numeradores e mantemos o denominador. Como seria isso, Tarcísio? Então, você tem o numerador e o denominador. Essas são as frações que estão sendo somadas, ó. Essas frações aqui, certo? O que você pode observar? Que o denominador entre elas são iguais. Olha, o 8º e 8º, correto? Iremos somar os números que estão acima. Os números que estão abaixo, que são os denominadores, eles vão permanecer o mesmo valor como observado aqui, ó. Certo? Continuará sendo o número 8. E aí, em cima, os numeradores, nós iremos somar os valores. Então, 1 mais 5 é igual a 6. E o denominador continua o mesmo valor. Muito simples, certo? Então, pessoal, vamos agora para adições de frações com denominadores diferentes. Então, quando adicionamos frações cujos denominadores são diferentes, precisamos inicialmente substituí-las por frações equivalentes. Lembra o que eu falei sobre frações equivalentes? Qualquer coisa é só voltar e assistir novamente. E, né, com o mesmo denominador. Então, temos que encontrar entre as duas frações que estamos somando que elas tenham, em algum momento, realizando, né, os procedimentos, elas tenham frações equivalentes. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui à frente. Então, olha esse exemplo. Letícia e Márcio compraram uma torta de vegetais dividida em 12 pedaços iguais. Letícia comeu 1/4, olha, está bem destacado aqui para vocês, 1/4 da torta. E Márcio, 1/6. Que fração da torta Letícia e Márcio comeram? Olha, 1/4 e 1/6. Mas isso responde? Não. Por quê? Você tem que fazer a soma das duas frações para compreender qual é o resultado final, né? Que é o que a questão pede. Que fração da torta Letícia e Márcio comeram? Ou seja, ele está pedindo para você somar e ver quanto da torta foi consumida. Então, preste bem atenção aqui. Olha o que eu trouxe aqui para vocês observarem. Letícia comeu 1/4 da torta. E Márcio comeu 1/6. Só que essas duas não são equivalentes. Se você perceber, elas não são equivalentes. Mas você tem que encontrar alguma forma para que, dentre aí as frações, né, que podem ser obtidas a partir delas, você consiga encontrar um número. Então, o que você pode fazer para chegar a um número equivalente de denominador entre essas duas frações? Você pega esse valor aqui e multiplica em cima e embaixo por 2.
Logo, você vai encontrar 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 4 dá 8. Beleza, você vai pegar agora a fração de Márcio e multiplicar pelo mesmo valor, até encontrar um denominador comum entre eles. Então, 2 vezes 1 dá 2, beleza, mas não queremos o numerador igual, queremos o denominador. E 2 vezes 6 dá 12, beleza? Então, não encontramos, porque aqui é 8 e aqui é 12. Agora, vamos multiplicar essa mesma fração agora por 3, certo? Então, 1 vezes 3 dá 3. 4 vezes 3 dá 12. Opa! Olha o que encontramos aqui, um denominador 12. Qual dentre esses aqui é multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 4? Qual desses aqui foi que encontramos um denominador igual, né, ao de Letícia? Foi o denominador 12, ó. Só que encontramos que para Márcio o valor que multiplicamos foi 2 e para Márcio isso, 2, e para Letícia foi o múltiplo de 3, entenderam? Então, a fração equivalente entre eles será 3 sobre 12avos, né? 3 dozeavos é a fração, e aqui para Márcio é 2 dozeavos. Então, somamos aqui as frações, né? Encontramos as frações equivalentes, mantemos a fração equivalente embaixo, né, com o mesmo denominador, e agora só somamos o numerador. 3 mais 2 é igual a 5. Logo, Márcio e Letícia, né, comeram 5 dozeavos da torta. Beleza, pessoal? É assim que fazemos a soma de denominadores diferentes. Encontramos um valor equivalente do denominador e somamos depois somente o numerador. Se vocês não entenderam, retornem um pouco o vídeo ou então mandem as perguntas que eu vou responder. E claro, também temos o livro que vocês podem observar aí nas páginas que está sobre frações, e vocês vão ver também vários exemplos e vão poder ir praticando. Lembrando também que eu mandei a atividade, então vocês podem ir praticando aí, nas atividades também tem questões assim, e é só mandar suas dúvidas. Bom, na próxima aula iremos continuar sobre subtrações de frações e também multiplicação e divisão de frações. Beleza, pessoal? Apesar que subtração vai seguir o mesmo passo que a soma, que é a adição. Então, é a mesma regra, mas eu vou mostrar aqui com mais exemplos para vocês. E depois iremos ver divisão e multiplicação de frações. Tá certo? Obrigado e até a próxima aula. Boa sorte aí nos estudos.